Certinho, gente? Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais um Conexão Cultura, o programa que te conecta à cultura em São José dos Campos. Hoje eu tô aqui com o maestro William Coelho, esse príncipe, gentleman. Olha só, gente, e ele tem um currículo de dar inveja, olha só. Doutor em música e bacharel em regência pela USP, maestro do coro da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e regente titular da EOS, certo? Da EOS Música Antiga USP, que é uma orquestra especializada no repertório dos séculos 17 e 18. Eu falei príncipe, ó, até aí, né? Professor de regência coral e de canto coral. Ele foi finalista do Prêmio Jovem Talento da revista Concerto e em 2020 ele regeu o coro da OSESP no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. É isso, né? É isso. Parabéns aí por toda a carreira. Ah, e hoje é bem importante falar, né? Ele atua como maestro na Orquestra Josense, a nossa querida orquestra. Falo querida, nossa orquestra, eu sou jacareiense, mas a gente tá aqui, né? Você é josense? Eu sou paulistano, Paulistano. mas eu passei boa parte da minha infância e adolescência em Cunha. Então, a própria Fundação Cultural Cassiano Ricardo já era uma referência de cultura para mim desde quando eu era criança, né? Então, hoje minha família está aqui no Vale, as minhas irmãs moram aqui no Vale. Então, para mim é a minha casa, não tem muito como fugir daqui. Na verdade, sempre que eu posso fugir de São Paulo, é para cá que eu venho. Não deixa de ser uma referência cultural, né? Igual eu falei, eu sou jacareiense, mas São José, né? Sempre foi. Para mim, Cunha é uma cidade muito pequena, né? Enquanto criança, São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, eu já ficava assim, sabe? Sim. Sempre foi. Sim. E ó, eu vou iniciar o nosso papo com uma pergunta que tem a ver sobre ser músico, ser maestro, né? E eu gostaria que você respondesse a partir da sua experiência, que daí a gente já parte para contar a sua história, né? As pessoas, no geral, elas têm uma ideia de que precisa se iniciar cedo na música. Quem tem uma carreira de sucesso, né? Quem tem como sua carreira de sucesso começou cedo. Mas você não começou tão cedo, não foi? Eu tenho uma trajetória um pouco sui generis, assim, diferente do que tradicionalmente as pessoas de grandes sucessos, grandes solistas, grandes maestros, em geral, sempre começaram muito cedo. Muitos deles vêm de famílias musicais, então pai e mãe já tocam instrumento, muitas vezes profissionalmente. Então iniciam a criança ali com 5, 6 anos de idade, já está tocando algum instrumento, né? Mesmo que de forma bastante inicial, assim. E o meu primeiro contato com música, tendo aulas em si, eu já tinha acho que 15 anos de idade e foi num projeto social lá em Cunha. Então sim, eu comecei tarde. Eu já cantava no coro da escola, mas era o coro da escola só. Era mais nem diversão. levava muito a sério, era mais diversão. Mas naquela época o maestro já tinha percebido que eu tinha muita facilidade, já pedia para eu passar as vozes masculinas numa outra sala para ganhar tempo, então já comecei a tomar gosto pela coisa. E quando então surgiu esse projeto social em Cunha, eu me matriculei para estudar violino na época e estudei até os 18, 19, e chegou a época de prestar o vestibular, mas a minha formação era bastante incipiente, era um projeto social muito simples naquela época. Eu não tinha aula toda semana, regularmente, então eu não consegui me preparar para entrar numa universidade, para prestar vestibular já em música, né? E o que eu fiz então foi fazer uma outra graduação de algo que eu gostava muito, que era biologia. E fiz biologia, me formei, e durante a graduação eu continuei atuando como violinista, eu era espala de algumas orquestras, regia coro também, e eu me mantive assim, né? Ganhando dinheiro para pagar as contas dessa forma. E fazendo um outro curso isolado de regência. Voltei para São Paulo, dei aula de biologia durante alguns anos. Então você chegou a exercer biologia? Exerci a profissão, sim. Uhum.
Mas música, eu costumo dizer, é um bichinho que te pica e não tem cura, assim. Uma hora você tem que decidir se você quer seguir ou não. E eu decidi prestar vestibular na USP, na época para regência, eu já me sentia com uma formação um pouco melhor, mais experiente e tal. E passei no vestibular, então larguei a biologia, abandonei mesmo e segui carreira. Daí emendei direto, né? A graduação, depois o mestrado, o doutorado. Com que idade que você decidiu fazer a graduação em música? Eu já estava, digamos assim, velho. Quando foi? 27 anos. Não, é o que eu acho legal. Por aí. Eu acho legal a gente falar isso, para quebrar isso, né? De repente, pessoas que já estão com uma idade que acham que não tá mais própria para seguir, né? Para persistir na música, é legal falar disso, né? Sim, em geral, como eu disse, se começa muito cedo e a gente sabe que as crianças têm um cérebro que é muito plástico, né? Uma esponja. Sim. Qualquer coisa que você ensine, ela aprende na hora, né? Quanto mais passa o tempo, mais difícil isso é. Para aprender não só um instrumento, mas para aprender uma língua nova, qualquer habilidade nova, né? Que seja diferente do repertório que você já tem de habilidades no seu cérebro. E você falou que o seu instrumento de entrada foi o violino, né? Foi o violino, mas eu passei pelo violoncelo um tempinho, muita coisa foi autodidata. O próprio violoncelo, pelo que eu conhecia de violino, eu peguei o violoncelo, fiz uma aula com o professor uma vez, ele falou, não, é assim que faz, e daí eu segui tocando um pouco. A facilidade. Porque eu queria muito, né? Eu passava horas estudando, assim, era algo que eu realmente queria. E depois eu conheci a viola, eu estava dando aula num projeto social e tinha um aluno de viola, mas não tinha o professor. E a viola é como se fosse um violino, ele é um pouco maior, com um som um pouco mais grave, e talvez a coisa mais difícil que tem é que você tenha que ler numa clave diferente, não é a clave de sol, aquela famosa que a gente conhece, é uma clave que poucos instrumentos leem. E a viola lê essa clave, né? Então é difícil você pegar no começo, mas esse aluno precisava de aula, eu falei, daí, eu vou aprender a ler a clave de dó. E quando eu comecei a tocar viola, parece que encaixou, foi o meu instrumento. E daí eu fiquei na viola durante bons anos, estava comentando aqui com o pessoal que uma vez eu vim tocar em São José, viola barroca mesmo, com o antigo coro sinfônico aqui de São José, mas minha meta foi regência, então quanto mais eu mergulhava nesse mundo da regência, menos a viola eu podia me dedicar, e hoje eu ainda toco, faço aqui em São José mesmo um concerto nos próximos dias aí tocando viola, mas o meu foco mesmo é regência, o que eu tenho de tempo para me dedicar a estudar a partitura mesmo e reger as coisas, os muitos grupos, né, com os quais eu trabalho. Gente, a gente vai dar aquele intervalo, mas a gente vai conversar mais sobre isso e também como que foi o seu caminho, como que você partiu ali, decidiu ser maestro, reger, né? Tá, a gente espera que a gente já volta. Estou aqui de volta com o William. William, a gente estava falando, eu percebi, né, que você fica um pouco encantado quando você fala sobre ensinar. Como eu te falei, acho que a minha primeira experiência assim, enquanto maestro, digamos assim, mesmo não sendo a função de maestro, foi nesse coro, eu tinha o quê? 13, 14 anos, em que o regente, que também não regia, ele tocava violão e a gente ia cantando a duas vozes. E ele percebeu que eu pegava tudo muito rápido e então pediu para eu ensaiar as vozes dos meninos, que era então uma segunda linha, e ele ficava com as meninas. Então era muito rápido, né? E não era um processo de ensinar, porque eram meninos da minha idade também, né? Mas de alguma forma era alguma habilidade que eu tinha um pouco mais desenvolvida e eu passava. Então não sei, acho que ali eu tomei talvez gosto pela coisa. Obviamente minha mãe, minhas tias todas professoras, né? Então isso também acho que influencia muito, né? De liderar, organizar também, né? Então, porque um bom maestro, ele precisa ser muitas coisas, né? Obviamente um bom músico, um bom comunicador, não necessariamente
de forma oral, mas gestual, né? Mas ele precisa ser um bom líder, senão não funciona. Ele pode saber muito de música, ele pode falar muito bem, reger muito bem, mas se ele não for um bom líder, as coisas não vão funcionar, né? Então, acho que ser professor, a minha admiração também pelos professores, vem porque os bons professores são bons líderes. Eles sabem lidar com situações, quaisquer que sejam, né? Então, qualquer situação adversa que surja na aula, ele sabe resolver. Qual que é a diferença entre regente e maestro? Tem alguma coisa a ver com ser uma orquestra, ser um coral? Não, os dois termos são equivalentes. Talvez digamos que maestro seja quase mais uma forma de tratamento. Entendi. As pessoas costumam me chamar maestro, né? Como a gente chama professor. Mas um maestro rege? O maestro rege, Mas ninguém chama regente, porque regente é mais a profissão, o cargo. É mais algo mais mecânico, assim, né? Ninguém fala jornalista, Sim. Né? Não faz sentido. Agora, indo mais para essa parte técnica, né? Você acabou de falar que faz parte ser um bom comunicador, né? O maestro, ele é um comunicador. Como que funciona isso da regência? É por sinais? Como que isso funciona? Digamos assim, você é uma compositora e acabou de escrever uma peça que você está ouvindo na sua cabeça. O primeiro passo que você tem que fazer é passar para o papel, em notação musical, para que um músico ou mais músicos, se você escrever um solo de violino, vai ser um músico só que vai tocar. Se você escrever uma sinfonia, vai ser uma orquestra toda que vai tocar. Então você tem que pôr no papel as suas ideias, né? Obviamente se perde um pouco no caminho, porque o papel nunca vai representar exatamente o que está na sua cabeça, né? E os músicos vão receber esse material e cada um já sabe, o flautista vai ver as notas, vai tocar o que está escrito, exatamente como está escrito. O violinista vai tocar exatamente como está escrito, o contrabaixista também, assim por diante. Só que só isso muitas vezes não é o suficiente. A música que você imaginou enquanto compositora, ela não está ali no papel. O papel é só uma representação dela, uma representação gráfica daquela música. Alguém precisa dar uma alma, transformar de volta, fazer com que a música saia do papel e vire a música que você imaginou na sua cabeça, né? Então eu preciso de um leitor ali. O próprio músico, ele já é um leitor, só que se a sua peça é para orquestra, você vai ter 50 leitores. E cada um vai pensar de uma forma. Aqui ela escreveu forte, mas é um forte assim, tem que tocar de maneira mais dura. Ou é muito, muito forte mesmo. E o outro vai pensar, não, eu acho que aqui não é tão forte, porque é uma nota especial e não sei o quê. Então alguém precisa decidir o quanto essa nota que você tocou vai ser forte e com que caráter, né? Então geralmente o maestro, ele é o intérprete, ele que vai pegar, então você acabou de compor, eu vou ler a sua música, eu vou tentar imaginar o que você pensou, de acordo com o que eu conheço da sua vida também, né? E se tem relação a sua vida com a sua obra, e vou tentar imaginar que eu acho que ela quer isso. Geralmente a gente faz música de compositor que já morreu, então não dá para entrevistar. Se for para você, eu pergunto, o que você queria com essa nota? Você me fala e lá no ensaio eu vou dar um jeito de fazer os músicos tocarem exatamente como você queria. A vida do maestro é uma vida de muito, muito estudo. As pessoas às vezes acham, nossa, que é glamourosa a vida do maestro, que chique, um pouquinho maestro. Também. Mas é o momento que as pessoas vêm ali do palco, em que a gente está em pé, é uma figura muito... Os olhos estão voltados para o maestro, porque a gente está ali no meio em pé, né? Mas a vida, o dia a dia mesmo, é sentado numa mesa, estudando muito, né? É muito menos glamour e muito mais suor, muito estudo, muito, 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 muito estudo. E aquele momento do palco é o momento. Hoje à noite eu vou reger a orquestra. Vai ser um momento glamuroso ali para o maestro, mas vai durar 1h, 1h30. A gente vai dar aquele intervalo e quando a gente voltar, eu vou querer saber como que é o dia a dia, então, que você está falando que é uma correria. Eu vou explicar direitinho, fica aí que a gente já volta.
aqui de volta para o último bloco com a entrevista com o William Coelho. A gente estava falando sobre o dia a dia não é tão glamuroso assim, você falou, né? Tem a hora do glamour aí no palco, mas como é um dia a dia? Como que você se divide, né? Entre estudo, você também... Não é a sua única atividade, né? Então, enfim, entre todas essas atividades, como que você se organiza? Como é seu dia, sua semana? Cada dia é diferente, né? A gente tem que adaptar. Existe uma rotina, obviamente, então todos os dias da semana eu estou com o coro da USESP, num período específico, né? Então eu tenho essa rotina com o coro da USESP. Aqui em São José eu também tenho os dias de ensaio da orquestra, então tem essa rotina com a orquestra. Mas a gente tem semana de concerto. Na semana de concerto, sábados e domingos geralmente comprometidos, né? Não só de noite, mas às vezes de tarde ou de manhã. No coro da USESP é a mesma coisa, às vezes a gente tem concerto. Então, cada dia tem uma programação específica e às vezes muda tudo completamente. Então, tem que ter muita organização, tem que estar tudo muito planejado, com meses de antecedência. Tem concertos que eu vou reger o ano que vem, eu já sei quando vai ser o horário, o repertório, tudo. E estuda desde agora, assim. E você vai se preparando para chegar lá e estar pronto, né? O maestro ele tem que estar completamente pronto desde o primeiro ensaio. Então, digamos que eu tenho um concerto hoje com a Orquestra Joseense, né? Em geral, a gente faz, depende do programa também, mas uns 7, 8 ensaios para fazer um programa. Então, há 4 semanas atrás do dia de hoje, seria o primeiro ensaio, eu já tenho que estar com o repertório inteiro do concerto que eu regeria hoje, já sabido, completamente estudado, né? Para isso, eu volto mais para trás, eu planejo semanas de estudo para chegar lá, né? Então, basicamente, você sai de casa para dar ensaio, você volta para casa e estuda, né? E com sorte você consegue também comer, se exercitar e dormir, né? Então hoje acordei de manhã, fui dar ensaio para o coro da USESP, voltei, não voltei, fiquei lá, almocei, fiz uma reunião lá, vim para São José, São Paulo, né? Lá em São Paulo, lá em São Paulo, coro da USESP. Agora tinha essa entrevista já agendada, né? Então a gente está fazendo a entrevista aqui, saio e tem passagem de som e ainda um concerto hoje à noite, né? Agora você já tem alguns anos, já é experiente, né? Mas eu queria saber, todo esse tempo aí, se você já enfrentou desafios, se já teve algum espetáculo aí para que você estava mais nervoso, de repente o seu primeiro, tem algum especial? Eu não sei se tem ou mais, sabe? Porque cada um tem coisas muito especiais, né? E de formas diferentes. Então teve concerto que eu não cheguei a ir para o palco, por exemplo, um concerto em que eu preparei o coro da USESP para uma grande maestra que veio de fora reger o coro da USESP e a própria USESP. E ela fez um repertório pelo qual eu sou completamente apaixonado. Então naquela ocasião, eu só subi no palco para receber os aplausos por ter preparado o coro, né? Ficou na minha memória porque é uma peça que eu amo muito e que eu ainda não pude reger, mas que um dia eu quero ainda reger, né? Teve uma outra ocasião em que eu precisava reger 2 orquestras diferentes no mesmo dia em 2 estados diferentes. Uma na hora do almoço, um pouquinho depois do almoço, e a outra de noite. E o traslado era quase impossível chegar, mas eu não podia abrir mão de nenhuma delas. Então eu regi no Festival de Campos do Jordão a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, era o meu primeiro convite com eles, né? Eu não queria abrir mão. E eu tinha que chegar em Juiz de Fora, depois desse concerto, para reger o Conjunto de Música Antiga da USP, a ELS Música Antiga USP, que é de São Paulo, e estava lá para fazer o concerto. Então o que a gente fez? A passagem de som, ela foi feita com o Spala, com o primeiro violino, e eles ficavam me mandando vídeos, e eu, imprudente, né? No carro, na estrada, eu ia ouvindo o vídeo, assim, dando umas olhadinhas, e, esse andamento tá assim, tá assado, passa de novo. Eu confiava muito no Spala, eu sabia que ele ia liderar bem os ensaios.
a passagem de som. Eles fizeram toda a passagem de som e eu cheguei em Juiz de Fora, entrei no teatro, faltava 10 minutos para começar. Então foi o tempo de tirar o paletó do concerto anterior, que estava suado, colocar um novo e subir no palco. Né? Então, e era para fazer um concerto também muito bonito com eles. E foi um dia que me marcou, assim, também pela aventura. O Coro Amador que eu regi em São Paulo, a gente fez concertos muito bonitos no Festival de Inverno de Cunha, né? Então, não são só as coisas, os grandes concertos, ou como você citou, que eu regi o Coro do OSESP na Suíça. Nossa, um momento, assim, muito importante na minha carreira, no Fórum Econômico Mundial, imagina, transmitido para o mundo todo e tal, muito importante. Me marcou demais também. Mas o concerto que eu fiz com meu coro amador lá em Cunha, também eu tenho memórias muito, muito importantes. Então, não tem um especial, não. Acho que eu tenho muito carinho por várias coisas que aconteceram. Espero que aconteçam ainda muito mais, para que eu possa me recordar também. Ah, bom, com certeza. Inclusive, imagino aqui, né, com a Orquestra Joseense. Vamos falar um pouquinho dela. Você está nela desde o ano passado. Ano passado, está fazendo um ano agora, mais ou menos, né? Um ano. E você, qual que é o seu papel lá, né, de maestro lá? Você também dá aula? Me explica. Eu preciso que ele me explique como é que... A orquestra em si, ela mesmo não tem um ano. Nosso primeiro ensaio aconteceu no meio do ano passado. Mas o meu contrato, né, começou mais ou menos há um ano atrás. Por processo de edital, né, todo mundo que trabalha ali na orquestra, todos passaram por processo de edital, né, então não me escolheram para ser o maestro, fizeram uma prova e escolheram o melhor candidato, né, no caso. Assim como foi com os professores que dão aula para os nossos bolsistas e foi também com os bolsistas, né. Então ali a minha função, além de ser diretor artístico, né, da orquestra e de dar os ensaios, é fazer a orquestra ensaiar e se apresentar, né? Junto comigo eu tenho profissionais, então eu tenho um professor em cada naipe, em cada instrumento da orquestra, tocando na orquestra e dando aula para os bolsistas que também tocam na orquestra. Né? Então é uma orquestra que não é completamente profissional, porque essa é a proposta da Orquestra Joseense, é uma orquestra de formação. Né? Então a gente tem profissionais altamente qualificados, porque uma boa orquestra só se faz com profissionais muito bem qualificados, mas que treinam, dão um treinamento também de alto nível para bons alunos, para alunos que se dedicam, alunos talentosos, e a ideia é fazer com que eles trilhem um caminho para se tornarem músicos profissionais. E então a gente ter, num futuro próximo, uma orquestra joseense feita por músicos da região, todos profissionalizados, uma orquestra de altíssimo nível. Sim. Inclusive, um dos bolsistas é o Guilherme, né? Guilherme da percussão. Isso, que a gente entrevistou no programa, tem o programa dele também, gente, do Guilherme. E são todos jovens? Como é que tem uma faixa de idade? Todos jovens, a partir de 16 anos, que é a faixa etária mínima para ser bolsista da orquestra, e gente que, assim, como eu lá no passado, sonhava em ser músico um dia, né? Estão tendo uma oportunidade que na época eu não tive, né? De poder tocar numa orquestra boa, com profissionais muito bons, que foram selecionados com muito rigor, né? Pelo edital e com vias de se profissionalizar em seu instrumento e de tocar numa orquestra profissional. Então, é uma chance única mesmo. Como que você se sente em relação a isso? Você acabou de falar, na sua época, com aquela idade, né? Você não teve chance, mas agora você vê isso acontecendo ali, os jovens, né? E até, eu não sei se isso existe, essa questão das pessoas mais jovens se interessarem por música clássica, né? Mas como você se sente fazendo parte disso agora? Quando meu pai me falou, tem um projeto aqui de música para tocar violino em Cunha, lá quando eu era moleque. Eu falei, meu pai, que violino, pai? Eu quero tocar guitarra. Porque a referência era o rock, aquela coisa de adolescente ser rebelde. E o primeiro contato que eu tive, ele falou, você é obrigado a ir em uma aula. Se você não gostar, você pode não ir mais, mas a primeira você tem que ir. Ele me obrigou a ir na primeira aula, eu e minhas irmãs.
E eu fui. E bastou eu ver o violino na caixa, aberto assim, o professor falava, eu não conseguia nem olhar para o professor, eu fiquei fascinado. E ele deixou a gente, não tocar, né, mas arranhar o violino, tirar um som. E eu me apaixonei por aquilo. Eu não sabia que a música clássica podia ser tão interessante, mesmo eu não tendo referências de música clássica na minha família, na minha formação. Então aquilo transformou a minha vida. Hoje poder fazer parte, né, proporcionar na minha função, né, eu tenho toda uma equipe que faz isso acontecer, né, eu não faço nada ali sozinho. Mas poder fazer parte dessa engrenagem e ver os músicos ali jovens com orgulho de entrar no palco e tocando com grandes solistas, como a gente tem feito concertos com grandes solistas, é emocionante assim de ver, sabe? E saber que se eles quiserem, eles vão ser grandes músicos de orquestra. É muito bonito, assim. Eu fico emocionado de imaginar esse cenário. Legal, parabéns. Parabéns pelo trabalho. E obrigada por arrumar um espacinho na agenda pra gente, né? Nessa agenda dele. Bom, a entrevista está acabando por aqui. Agradeço. Viu? Obrigado, foi um prazer. Bom, pessoal, vocês já sabem, né? Se quiserem assistir esse programa novamente, tudo fica disponível lá no canal da TV Câmara no YouTube e também tem o nosso Instagram. Segue a gente lá. Então, até a próxima semana no Conexão Cultura.